Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos aqui para fazermos esta conferência e explicarmos aquilo que está por trás deste Conselho de Paz que Trump propôs nessa última quinta-feira, na reunião que aconteceu ali na Suíça, em Davos, e lançou, assim, uma proposta que gerou muita polêmica e muita preocupação. Então nós sabemos que existe ali um interesse de Trump de ter aquela parte da Groenlândia e anexar essa propriedade aos Estados Unidos. Então essa é uma das discussões que tem sido feita ali com a Dinamarca para ver se eles devolvem, segundo Trump, seria o caso de devolver a Groenlândia para os Estados Unidos. Entretanto, nós devemos entender o que realmente está por trás de tudo isso, porque, na verdade, a polêmica que está surgindo é justamente essa. Até que ponto esse Conselho de Paz vai ser eficaz mesmo para garantir a paz mundial, ou vai ser um precursor desse governo mundial que seria centralizado nas mãos de uma só pessoa e não de um organismo como, por exemplo, a ONU. Então é justamente isso que está sendo discutido, até que ponto esse Conselho de Paz é realmente uma estratégia ou é um golpe que está sendo feito ali para se dar um passo mais definitivo na direção desse governo mundial. Então vejam que Trump, ele fez a proposta desse Conselho de Paz Mundial em setembro do ano passado e justamente agora, nessa última quinta-feira, ele formalizou a criação desse conselho, que já teve a adesão de muitos países e que propõe o próprio Trump como presidente desse conselho, com um poder ilimitado e um prazo indefinido, de tal forma que ele concentra tudo em suas mãos. Então a primeira coisa que nós podemos perceber é que o objetivo principal da criação desse conselho é favorecer Israel na questão da faixa de Gaza. No entanto, Trump trabalha pelo Estado de Israel, e como nós já explicamos outras vezes, de certa forma, isso significa indiretamente trabalhar para o anticristo, porque esse poder judaico-maçônico que domina o mundo e que apoia o sionismo é justamente o poder que quer entronizar o anticristo. Então, ao contrário do catolicismo, para esses judeus talmudistas, o Messias não é um libertador ou salvador no sentido espiritual. Mas o Messias é alguém que aparece para levar essa raça e esse Estado de Israel a uma plenitude de tal forma que a partir dali esses judeus estejam oficialmente sendo constituídos os senhores do mundo e os líderes de todos os organismos mundiais. Então, a criação desse Conselho de Paz nesse ano de 2026 é extremamente significativa para o avanço desse projeto da instalação dessa nova ordem, que por sua vez substitui a ordem cristã e entrega tudo nas mãos de Israel. Então, apesar de Trump fazer os seus discursos com toda aquela segurança, como se ele estivesse pensando unicamente no benefício da nação norte-americana, ou como se ele estivesse totalmente no controle, nós sabemos que existe alguém que está acima de Trump e que controla tudo. Então, eles pedem e o servo deles realiza. E assim sempre foi a lógica dos Estados Unidos. Que, como nós já explicamos outras vezes,
os Estados Unidos têm um papel fundamental na implantação dessa nova ordem judeu-maçônica, que é controlada por essas elites que têm, por sua vez, o objetivo de instalar o governo mundial e a primazia de Israel. Então, como diz aí a notícia, a Casa Branca nomeou o secretário de Estado americano. Depois, além dele, um outro enviado especial de Trump e o ex-ministro britânico Tony Blair e o genro de Trump, Jared Kushner, como integrantes do Conselho Executivo fundador desse Conselho de Paz. Então, com isso fica bem claro o que está por trás disso, porque, na verdade, quem está comandando isso daqui não é Trump, nem esses outros personagens, mas nós sabemos muito bem que é o seu genro, Jared Kushner, que faz essa ponte entre esse governo mundial oculto, que já existe, na verdade, que são essas elites judaicas que controlam o poder econômico e, portanto, o poder político também. Então, se nós formos fazer aqui todo um resumo do problema, nós podemos entender que, através do dinheiro que os judeus investiram na Inglaterra, porque os judeus implantaram o centro econômico mundial na Inglaterra, desde que a Inglaterra se tornou anglicana. Então, o primeiro processo foi a expulsão do Papa e do poder do papado na Inglaterra, a partir do século XVI. O segundo processo foi trazer de volta os judeus, que o rei Eduardo tinha expulsado, e implantar em Londres o Centro Financeiro Mundial. O terceiro passo do processo foi financiar não só o protestantismo no mundo inteiro, mas também as revoluções, que começaram a partir da Revolução na França, no fim do século XVIII, e depois, como nós sabemos muito bem, a Revolução Comunista na Rússia. Todas essas revoluções e todo o processo de instalação do comunismo no mundo inteiro foi operado com o dinheiro que veio dos bancos da Inglaterra. Isso é fácil de se provar, porque isso aí são coisas que são do domínio público. Tem nada secreto. Inclusive, nesse livro que nós apresentamos sempre, da Conjuração Anticristã, a explicação de todos esses fatos está bem testemunhada com muitas citações e muitos documentos que mostram que cada vez mais eles foram fechando o cerco para que a Igreja Católica e o Papado estivessem limitados ao Vaticano. Então, quer dizer que a partir do século XIX, os papas ficaram cada vez mais impossibilitados de atuar e cada vez mais limitados a um poder exclusivamente espiritual. Então a ideia era fazer com que os papas não tivessem nenhuma influência sobre o poder temporal. Então, com a criação do Estado Vaticano, de certa forma, nós podemos ver que os papas ficaram sendo como que vassalos desse organismo mundial e, de certa forma, escravos desse poder econômico através da criação do Banco do Vaticano, que se tornou também mais um organismo na mão dessas elites judaicas. E com isso, tudo estava pronto para o Vaticano II, que deveria transformar a Igreja Católica numa super igreja protestante que atenderia todos esses requisitos aqui para apoiar não só a criação da ONU, que na verdade já foi de certa forma apoiada pelo Papa Pio XII, que estava ali também já como refém naquela época, e para não colocar nenhum obstáculo a todos esses procedimentos que eles iriam fazer a partir da década de 60. Então é por isso que nós estamos apresentando esse fato da criação desse Conselho de Paz como mais um passo importante para que o anticristo tome conta do mundo
e para que o Estado de Israel consiga efetivamente garantir a sua supremacia sobre esse território que foi ocupado de forma totalmente ilegal, através de guerras, de torturas, de sofrimentos e de todo esse roubo que eles fizeram ali na Terra Santa. Então, é importante a gente denunciar isso porque normalmente as pessoas hoje em dia, eles preferem aderir aos esquemas políticos e, portanto, eles vão ser obrigados a se colocar ou a favor da esquerda ou a favor da direita. Sendo que é bem evidente que, assim como num jogo de futebol você tem um atacante que vai pela direita, você tem também outro que vai pela esquerda. E esses dois atacantes, obviamente que eles têm por objetivo fazer o gol do mesmo lado. Então assim também acontece com a política. Na medida em que eles distribuem as agendas e fazem com que a aparente oposição garanta o domínio total da opinião pública. Porque a Igreja Católica verdadeira, obviamente, ela estaria de acordo com alguns pontos da agenda de direita, como estaria também de acordo com alguns pontos da agenda de esquerda. E o catolicismo verdadeiro não apoiaria nenhum nem outro lado, na medida em que os dois estão comprometidos com o fim da civilização cristã e com essa instalação desse governo mundial. Então, como uma pessoa comentou muito bem, os comunistas verdes sabem o que estão fazendo e querem provocar a Rússia para jogar bombas nas capitais europeias e destruir os países europeus, porque todas as guerras foram focadas nesse mesmo propósito, que é de destruir a Europa e de garantir mais um passo para a criação do governo mundial. Então você pode analisar, tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda estiveram sempre com essa mesma proposta. Ou seja, fazer com que um inimigo ataque a Europa. O inimigo, uma vez atacando a Europa, recebe a resposta dos Estados Unidos, que por sua vez vem liderando os grupos aliados e que vai ganhar a guerra. E por que ele vai ganhar a guerra? Porque a vitória dessa guerra resulta, obviamente, em mais poder da agenda anglo-saxônica, que é a agenda globalista, e mais poder aos Estados Unidos, que na verdade funciona como Irão apoiando Salomão. Porque assim como tem a lenda maçônica que o Irão, que é o maçom por excelência, faz tudo para que o Salomão seja mais glorificado, da mesma forma, os Estados Unidos é um país que foi criado para estar a serviço da maçonaria e, por sua vez, a serviço do judaísmo. Então, esse país, na verdade, é como Irão ajudando Salomão a ter maior glória. E esse é o resultado de todas essas guerras, principalmente da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, e nós podemos imaginar que, de certa forma, uma Terceira Guerra Mundial poderia realmente ser feita a partir desse propósito. Ou seja, para criar o terror entre as pessoas, para desestabilizar completamente a Europa, que é isso que eles estão querendo fazer, inclusive do ponto de vista econômico. Você veja a crise que está tendo agora na França, que acontece justamente no sentido de favorecer o Mercosul, porque é o Mercosul que vai ganhar, são os países da América Latina que vão crescer, e, portanto, as pessoas no Brasil acham muito bom, falam, não, agora nós vamos ter mais investimentos na Europa. Então, esse super acordo que eles estão fazendo, econômico, entre o Mercosul e a Europa, com certeza vai promover economicamente os países aqui da América do Sul. Mas o objetivo não é bom, porque eles querem quebrar os produtores na Europa, principalmente na França. Por quê? Porque eles sabem que a Europa ainda é um foco de recuperação do cristianismo, enquanto que os outros países são mais facilmente dominados.
Então, por isso, o objetivo é enfraquecer a Europa, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista econômico. E criar, como nós estamos vendo aqui, um verdadeiro país único, não simplesmente uma União Europeia, mas um país único que eles vão chamar de Estados Unidos da União Europeia. E esse país único, que teria, portanto, um governo único, será a solução, segundo eles, para os conflitos que vão ser promovidos, ou pelo menos para as tensões que vão ser promovidas a partir do momento em que a Rússia passar da Ucrânia para os outros países que estão ali, nesse contexto da União Europeia. Porque a guerra da Ucrânia é somente o começo dessa perturbação que a Rússia tem que produzir. Então isso aí não é porque o Putin é ambicioso ou porque o comunismo é perverso, mas isso é porque a Rússia também é um instrumento dessa nova ordem e faz aquilo que esse governo mundial pede para eles fazerem. Então, na verdade, o que eles estão querendo garantir é uma certa coalizão internacional que substitua a ONU. Por quê? Porque, no final das contas, a ONU foi criada com paradigmas de justiça. E mesmo sendo um organismo que nós sabemos que não atua pela justiça, que não atua pelas coisas que relativas a Deus, mas esse organismo teve na sua fundação uma maneira de atuar que prevê a justiça e prevê a escuta de todos. Então, na atual conjuntura, isso aí já é um obstáculo, porque os temas polêmicos, como por exemplo a questão de Israel, ficam muito travados quando é a ONU que vai discutir aquilo. Entretanto, na medida em que eles criam esse Conselho Mundial de Paz, então eles avançam para fazer um outro conselho paralelo, que não seja a ONU, e que possa atuar de uma forma mais definitiva, simplesmente pela decisão de meia dúzia de pessoas. Então, essa é que é a armadilha que eles estão tramando aí. E é claro que muitas pessoas que apoiam a agenda de direita vão dizer, não, é melhor então isso que o Trump está querendo do que a ONU. Então, como nós sabemos, a Organização das Nações Unidas foi criada em 24 de outubro de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial. Está vendo? E por que foi criada a ONU? Para substituir a Liga das Nações. Por quê? Porque a Liga das Nações ainda tinha uma conotação mais cristã e valorizava os valores do cristianismo. Então, ao substituir a Liga das Nações pela Organização das Nações Unidas, eles promovem os mesmos objetivos, né, que na verdade são essas enganações que eles sempre repetem, né, a respeito de manter a paz e a segurança, promover a cooperação mundial, defender os direitos humanos. Ou seja, todas as coisas que nós sabemos que não passam de enganações. Mas a ONU substitui a Liga das Nações e agora esse Conselho de Paz Mundial está sendo proposto justamente para substituir a ONU e para estar mais perfeitamente configurado com os valores e os objetivos de Israel, que são, na verdade, os valores e os objetivos da criação desse governo mundial que vai nascer dali. Porque o governo mundial, ele só pode nascer a partir do momento em que as pessoas estão assustadas e estão com medo. Então, na medida em que existe esse clima de terror, esse clima de medo, essa expectativa de guerra, então todos se submetem a qualquer coisa que venha dizer ali, não, mas agora nós temos uma solução para poder acabar com a guerra. Então, de uma forma ou de outra, eles vão fazer pelo menos uma guerra no sentido de terror, de provocar esse terror, e vão instalar ali essa situação de descontrole e de tensão política e diplomática para aparecer com esse Conselho Mundial como a solução. Dizendo, olha, a ONU não é mais capaz de impedir esses conflitos, então nós temos que nos submeter aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre foi o nosso salvador. E essa é a impressão das pessoas.
Então, por isso que eles saíram da Primeira Guerra com essa ideia de que os Estados Unidos venceu e os Estados Unidos foi nosso salvador. A mesma coisa eles dizem a respeito da Segunda Guerra. Olha, nós estávamos sendo oprimidos por Hitler ou pela Rússia comunista e os Estados Unidos, mais uma vez, foi nosso salvador. Só que a maioria das pessoas não se lembra justamente disso, que a Rússia comunista era aliada junto com os Estados Unidos na Segunda Guerra. E isso também aconteceu na Primeira. Então, todos esses fenômenos são produzidos justamente para que as pessoas criem esse medo e para que as pessoas caiam nesse pânico e a partir do momento que eles estão seduzidos por essa impressão que a propaganda vai causar, eles são mais facilmente controláveis. Então isso acontece também com relação àquilo que eles fizeram nessa psicopandemia que se produziu aí há alguns anos e agora nós estamos retomando esses mesmos temas porque o método é sempre o mesmo. É ter o controle da situação e, na medida em que a opinião pública ainda faz alguma resistência, então você implanta o pânico e a partir dali todos vão ceder. E nós estamos sempre denunciando isso, mostrando que nos Estados Unidos é que se organiza todo esse projeto, porque isso saiu da Inglaterra, a Inglaterra fundou os Estados Unidos e a partir dali nós temos um país a serviço desse projeto. Quer dizer que não são as pessoas dos Estados Unidos que estão necessariamente atuando com esse objetivo, mas é através daquilo que os Estados Unidos representam e daquilo que esse país produz, é que eles têm essa força militar para impor as coisas que eles querem fazer. Então, por isso mesmo, a Carta das Nações Unidas foi assinada nesse país em 26 de junho de 1945, justamente em São Francisco, por 50 países. E, ao invés da Igreja do Vaticano II fazer oposição à ONU, e fazer uma oposição direta ao sionismo, eles aceitaram tudo isso e, ao contrário, promoveram. Então, por isso que nós denunciamos a Igreja do Vaticano II, mostrando que ali está instalada uma nova igreja protestante, que não é de forma alguma a Igreja Católica de sempre, sendo governada por presidentes que se apresentam como papas e que são personagens totalmente comprometidos com essa agenda. Então é por isso que Paulo VI foi pessoalmente na ONU na década de 60 e ele fez esse discurso na ocasião, dizendo o seguinte: no momento de tomar a palavra perante esse auditório único no mundo, tá vendo? Quer dizer que dando toda uma autoridade para aquele organismo, queremos exprimir em primeiro lugar a nossa profunda gratidão ao vosso secretário-geral que nos quis convidar a fazer uma visita às Nações Unidas por ocasião do 20º aniversário dessa instituição mundial para a paz e a colaboração entre os povos de toda a Terra. Então, isso aconteceu justamente quando terminou o Vaticano II. É como técnico em humanidade, veja como se apresenta, hein? Técnico em humanidade. Ao invés de dizer como vigário de Cristo, veio ali Paulo VI e disse: é como técnico em humanidade que nós trazemos a esta organização o sufrágio dos nossos últimos predecessores e o de todo episcopado católico e o nosso, convencidos, como nós o estamos, de que esta organização representa o caminho obrigatório da civilização moderna e da paz mundial. Quer dizer, ao invés de dizer o caminho obrigatório da civilização e da paz mundial, é o retorno ao verdadeiro cristianismo, ao retorno ao reino de Cristo e à busca dos valores do catolicismo. Não, ele diz, é esta organização aqui que representa o caminho obrigatório da civilização moderna e da paz mundial. Quem não vê a necessidade de chegar assim progressivamente, veja a frase, a instaurar uma autoridade mundial
capaz de poder agir eficazmente no plano jurídico e político? Então essa é a pergunta que Paulo VI fez à ONU. E essa pergunta continua sendo como que um movimento progressivo no sentido de apoiar claramente a criação desse governo mundial, que seja, como ele disse aqui, uma autoridade mundial capaz de agir eficazmente. Então ele já colocou ali, de certa forma, o Trump para trabalhar desde 1965, porque justamente naquela época, na década de 60, nós sabemos muito bem que houve grandes conflitos e grandes perturbações ali em Gaza, e aquilo mesmo estava gerando uma perturbação internacional. Então, tudo isso segue, e essa agenda hoje, ela já está sendo plenamente cumprida. E é por isso mesmo que eles fizeram questão de eleger para sucessor de Francisco um homem que é norte-americano, ao mesmo tempo que combina perfeitamente com a agenda da esquerda e com a agenda da direita. Quer dizer, nunca eles encontrariam na face da terra um homem tão bem preparado para ser um verdadeiro camaleão, ou seja, um sujeito capaz de assumir todas as cores, todas as agendas e todos os compromissos, menos aquele que um Papa católico deveria assumir. Então, por isso mesmo que nós fazemos questão de manter essa nossa denúncia através dessas nossas conferências, porque o nosso objetivo é mostrar para as pessoas que têm boa vontade, que têm o mínimo de entendimento, que nós não podemos confiar nessas iniciativas e que nós não podemos também, de forma alguma, aceitar a legitimidade dessas autoridades nem do ponto de vista civil, nem do ponto de vista religioso. Porque são autoridades, todas elas, que estão coligadas, defendendo uma única autoridade mundial, que por sua vez é a autoridade de Israel. E por sua vez é a autoridade do anticristo, porque o verdadeiro Israel de Deus, que é a Igreja Católica, está sendo perseguido por esse Israel do anticristo desde os tempos em que Cristo foi condenado à morte. Então por isso que Monsenhor Viganò escreveu aqui esse texto no dia 18 de janeiro, explicando essa questão toda e dizendo que, segundo os defensores da Revolução Conciliar, o colapso das vocações sacerdotais e religiosas, o abandono da missa e dos sacramentos pelos fiéis, a ignorância total da doutrina cristã e a progressiva perda de relevância social entre os católicos não são o efeito lógico e necessário da miríade de erros doutrinais, morais, litúrgicos e disciplinares introduzidos pelas reformas conciliares, mas sim uma infeliz e fortuita coincidência. Então quer dizer que essas pessoas, inclusive aqui no Brasil, o padre Paulo Ricardo, por exemplo, é um daqueles que defende o Vaticano II e diz que isso daqui que está acontecendo hoje em dia é simplesmente uma coincidência, que o Vaticano II não é responsável por toda essa decadência e por toda essa destruição do catolicismo. E isso é muito triste, porque são pessoas inteligentes, são pessoas que poderiam chegar a uma conclusão evidente das coisas, mas todos eles trabalhando pelos seus próprios interesses, para ter mais fama e dinheiro, eles fazem questão de legitimar o Vaticano II e fazem questão de continuar dizendo, olha, nós temos um Papa verdadeiro na pessoa de Leão XIV, sendo que não passa de uma marionete na mão desse sistema aí, como nós vemos claramente. Então, aqui continua Monsenhor Viganò dizendo, se os resultados positivos do concílio, a famosa primavera conciliar, ainda não foram vistos e, de fato, o desastre eclesial é inegável, é porque o Vaticano II não foi implementado como deveria. É isso que eles dizem.
Foi isso que Bergoglio disse e que Prevost repete hoje. E de fato, é isso que nós vemos não só Prevost, Leão XIV, mas todos esses bispos e todos esses padres que se apresentam como conservadores, quando eles são colocados na parede, vamos dizer assim, diante desse questionamento, mas vocês não estão vendo que o Vaticano II deu errado e que a igreja andou para trás ao invés de ter mais fiéis ou de ter mais abrangência? Então essas pessoas dizem, não, na verdade está assim porque o Concílio Vaticano II ainda não foi aplicado como deveria. Então, por isso mesmo é que nós estamos nessa situação, segundo eles. Então, continua dizendo aqui Monsenhor Viganò, que Leão XIV não fez nenhum gesto, nem proferiu qualquer palavra que confirmasse as ilusões piedosas dos conservadores. Mas, pelo contrário, reafirmou em palavras e ações a sua absoluta continuidade com seu antecessor, Bergoglio, na construção de uma igreja sinodal, diferente daquela fundada por Nosso Senhor. A subserviência da igreja conciliar e sinodal nos princípios revolucionários e a agenda globalista é total e ostensiva. Então, essa frase aí que nós devemos destacar, porque realmente essa é a verdade. E por isso mesmo que, diante da criação desse Conselho de Paz, Leão XIV não disse nada. Pelo contrário, ele apoia tudo isso. E mesmo que de vez em quando ele diga alguma palavra que favorece um pouco o lado dos palestinos ali na Terra Santa, ele depois, em seguida, apoia Israel e coloca tudo nas mãos dos judeus. Então isso constitui uma prova, a prova suprema da subserviência da hierarquia à elite subversiva que mantém o Ocidente refém e a um poder ontologicamente anti-humano e anticristão. Então a Igreja Profunda e o Estado Profundo, quer dizer, essa Deep Church, esse Deep State, continuam a perseguir os mesmos objetivos e a garantir a obediência dos fiéis e dos cidadãos, mesmo recorrendo ao uso da força. E é isso que eles querem fazer agora com a questão dos Estados Unidos, mostrando o seguinte, olha, nós temos um poderio bélico, nós vencemos todos, nós somos os únicos capazes de manter a Rússia no seu lugar. Então não brinca conosco não. Deixa a gente comandar a paz, porque se nós estivermos comandando a paz, a Rússia vai se calar e vai ficar no seu cantinho. Então é essa a mensagem que o Trump quer dar para a Europa. Percebe? Porque a Europa está ameaçada. Então é por isso que ele quer a Groenlândia, dizendo assim, ó, fiquem quietinhos, eu vou pegar aqui a Groenlândia discretamente, e vocês não digam nada, se submetam a mim, e venham participar do meu Conselho de Paz, porque essa é a única alternativa que vocês têm diante da ameaça que está em volta. Nada sugere, nem remotamente, que essa corrida para o abismo possa ser travada. Aliás, quanto mais evidentes se tornam os resultados desastrosos obtidos, mais os governos e o clero insistem em propor como suposto remédio a própria causa da doença. Então é o que eles fazem. Ao invés de dar um remédio para a igreja, eles propõem a própria causa da doença, quer dizer, olha, vamos aprofundar-nos mais e mais no Vaticano II. Mesma coisa, esse bispo que se apresenta como tradicional, Athanasius Schneider, e ele vem dizer, não, o novo Zordo tem que melhorar um pouquinho aqui, olha, porque se não melhorar não tem como. Ao invés de dizer, olha, isso é a causa da doença, vamos renunciar ao novo Zordo. É tão simples. E a mesma coisa eles fazem do ponto de vista político. Quer dizer, ao invés de dizer, olha, a causa da doença que nós enfrentamos hoje em dia, de todas essas tensões políticas e diplomáticas, é porque nós roubamos aquilo que era de Deus. Então vamos devolver para Deus o que é de Deus. Mas não, eles vão cada vez mais fundo no seu propósito de destruir aquilo que a cristandade fez durante mais de 1000 anos. Então ele conclui, diante de tamanha obstinação, devemos reconhecer uma crise endêmica de autoridade terrena, civil e religiosa,
que somente nosso Senhor poderá solucionar quando Ele reassumir o seu poder real e sacerdotal atualmente usurpado. Então nós estamos plenamente de acordo com essa frase, porque nós vemos que, de fato, o poder civil, ou seja, o poder político, foi usurpado, que deveria estar nas mãos dos verdadeiros reis católicos, que são aqueles que governam em nome de Cristo, e ao mesmo tempo o poder religioso, que foi usurpado por uma autoridade que não defende a verdadeira fé e que não está interessada em garantir a verdadeira pregação do Evangelho segundo aquilo que a Igreja Católica sempre definiu, mas está interessado simplesmente em garantir essa paz mundial, como dizia ali Paulo VI no seu discurso na ONU, que na verdade não é outra coisa senão uma impostura e uma manobra para a introdução do anticristo no mundo. Então, enquanto nós estamos assistindo esses fatos e estamos tendo a constatação de todos esses problemas, peçamos a Deus que nos ajude a ter o discernimento correto das coisas e a trabalhar para que Cristo possa, novamente, ser o rei, não só dos estados, mas também ser o verdadeiro Senhor da igreja, e que a igreja possa, através de uma autoridade legítima, ou seja, de um Papa verdadeiro, restaurar a sua verdadeira dignidade e, por sua vez, restaurar a ordem mundial segundo a lógica cristã. Então isso, pelo que nós estamos observando, está longe de acontecer, mas isso não impede que nós, verdadeiros católicos, estejamos empenhados, não só com as nossas orações, mas também com as nossas atitudes, no sentido de fazermos essa oposição a esse esquema que eles estão fazendo aí, mais uma vez, para nos enganar e para destruir as coisas de Deus. E que o nome de Jesus Cristo seja bendito para sempre. Amém.